Antropologia, o estudo sobre o homem, pela Bíblia. O que é o homem? A Bíblia fala do corpo, da alma e do espírito, ou só do corpo e da alma? O homem tem corpo, alma e espírito ou não? Como Deus criou o homem? De onde o homem vem? O que o homem é? Para onde o homem vai? De que é feito o composto do corpo humano? Qual a relação entre Deus e o homem lá no Jardim do Éden? Qual o objetivo que Deus criou o homem? Para que Deus realmente criou Adão? Para que Deus pôs o homem na terra? Porque Jesus Cristo se fez homem. Tudo isso e muito mais nós vamos ver agora nessa matéria de antropologia, doutrina do homem. Lembrando que a palavra antropologia significa o quê? Doutrina do homem, do grego. Antropologia é doutrina ou estudo sobre o homem. Agora uma coisa interessante, eu vou ensinar um pouco o grego para vocês. Eu não sou professor de grego nem de hebraico, mas eu fiz grego e hebraico lá na FAESP, Faculdade Evangélica de São Paulo do Belém, da Assembleia de Deus do Belém, aqui perto, dá 20 minutos. Então lá eu aprendi o seguinte, no grego, theos, gnoskio, tan, anthropo. Diga comigo, theos, gnoskio, tan, anthropo. O que foi dito na língua grega? Deus, theos, gnoskio, conhece, tan, anthropo, o homem. Deus conhece o homem. Deus conhece o homem. Theos, gnoskio, tan, anthropo. Tá bom, pessoal? Qual foi a finalidade biblicamente de Deus criar o homem? Deus criou o homem com a finalidade de ser um adorador. O homem tem um instinto de adorador. Por isso que todos os países do mundo tem sempre alguém adorando a montanha, o sol, a lua, as estrelas. O homem tem dentro de si a necessidade de adorar alguém superior a ele. É o instinto de adorador. Então, biblicamente, Deus criou Adão para ser um adorador. Tá bom? Biblicamente, o homem é composto de corpo e alma só? Ou corpo, alma e espírito? Biblicamente, Paulo falando em Tessalonicenses diz assim: purificai-vos de toda imundícia no vosso corpo, alma e espírito. O homem é um ser tricônomo, corpo, alma e espírito. A matéria, o estudo da tricotomia, não da dicotomia. Dicotomia é o homem em duas partes, dicotomo, corpo e alma, ou corpo e espírito. Mas nós da Assembleia de Deus, Igreja Pentecostais, evangélico, cremos na tricotomia, o homem em três, corpo, alma e espírito. O que é o corpo? É a matéria. O que é a alma? O centro das emoções. O que é o espírito? O centro da adoração a Deus. Então o homem tem corpo, alma e espírito. O corpo é essa matéria que vocês estão vendo aqui, ó. Aqui é a matéria do homem, é o corpo. A alma é o centro das emoções. Tô alegre, tô triste, tô amando, tô apaixonado, tô angustiado, é alma. O centro das emoções é a alma. E o espírito? O espírito é o centro da adoração a Deus. Tô querendo ir para a igreja, querendo orar, querendo ler a Bíblia, querendo jejuar. É o espírito. Com o meu corpo eu tenho contato com este mundo. Com minha alma eu tenho ciência desse mundo. E com meu espírito eu me conecto com Deus, me relaciono com Deus. Lembrando que o corpo, através da alma, tem 5 sentidos: visão, audição, olfato, paladar e tato. É as 5 faculdades da alma através do corpo: visão, audição, olfato, paladar e tato.
A alma se manifesta através do corpo para este mundo através dos 5 sentidos. Eu estou vendo, eu estou ouvindo, eu estou cheirando, eu estou falando no paladar e tato, que é o pegar. Tá bom, pessoal? Deus criou Adão perfeitamente no Jardim do Éden. Depois criou Eva. E o homem tem a antropologia cultural, que é os usos e costumes. Por exemplo, lá no Oriente, pé de Israel, os países árabes, todos os homens usam barba. Os países ocidental, Brasil, Estados Unidos e muitos outros, costumam fazer a barba. Hoje mesmo eu fiz a minha barba, ó. Então, tudo isso é antropologia cultural. Na Escócia, o homem veste saia. No Brasil, o homem veste calça. Antropologia cultural é como o homem se torna através da cultura. O hábito vira o costume vira a cultura, e a cultura vira a sociedade. Então Deus criou o homem para ser um adorador. De onde o homem vem? A pergunta, de Deus. O que o homem é? Filho de Deus. Para onde o homem vai? Para Deus. O homem veio de Deus, é filho de Deus e voltará para Deus. O que acontece com o homem, segundo a Bíblia, após a morte? Morreu agora. O que acontece com o homem? Preste bem atenção. O homem morreu. Para onde vai? Olha só. Morreu o homem, o corpo vai ser enterrado. A Bíblia diz: tu és pó e ao pó tornará. O espírito e a alma se entrelaçam entre si, formam um corpo espiritual. Se é justo, sobe. Se não é, desce. Tem muita gente, baseado no versículo, que diz assim: o espírito volta a Deus. Mas só que o espírito que volta a Deus, de Eclesiástico 12, Salomão vem descrevendo a qualidade do homem justo. Lembra do teu Criador no dia da tua mocidade, tal, tal. Aí lá no 8, o espírito volta a Deus. O espírito que volta a Deus é o espírito do homem justo. O macumbeiro, a pessoa que não quer Deus, o matador, o estrupador, o cara que é ateu. Tu acha que o espírito vai voltar para Deus? Não. Então morreu o homem, o corpo volta à terra, é enterrado no caixão. A alma e o espírito se entrelaçam entre si. Se é de Deus, sobe. Se não é, os dois descem. Então a alma e o espírito formam um corpo só, espiritualmente, após a alma. E a Bíblia divide o homem em 3, corpo, alma e espírito. Aonde é a divisão da alma e do espírito? Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito. Tem a divisão da alma e do espírito. Porém, nenhum psicólogo, nenhum teólogo, nenhum antropólogo, nenhum biólogo, nenhum cientista pode entender, explicar aonde é a divisão da alma e do espírito. Mas a palavra de Deus divide a alma do espírito em Hebreus 4:12. Portanto, Deus criou o homem para ser um adorador. E o homem vai voltar para o céu para adorar a Deus. Então, se você quer aprender mais sobre o homem, antropologia cultural, antropologia bíblica, como o homem foi formado, como o homem foi feito no Jardim do Éden, por que Jesus se fez carne como homem? Jesus está lá no céu, por que ele se fez homem? Tudo isso está nesse livro. Você precisa aprender mais sobre antropologia. Professor Josiel, gostei dessa aula, eu quero esse livro. Eu te dou de graça. Me chama no meu WhatsApp, está aqui embaixo. Eu te dou em PDF totalmente grátis. Agora, se você quer comprar a coleção dos livros para fazer o curso básico, 20 livros. Curso bacharel, 40 livros. Vai diploma, credencial, histórico. Você vai assistir minhas videoaulas. Porque esse livro aqui tem 4 videoaulas. Você compra o curso,
assiste as videoaulas na internet, pelo YouTube, faz uma prova e pega o seu diploma. Depois você é formado, tá bom? Se você gostou desse vídeo, considere se inscrever no canal para aprender mais a palavra de Deus, mais a Bíblia, tá bom? Aprender mais sobre o homem, ó. Tá vendo aqui? Eva. Deus fez Adão e Eva para seres adoradores. E agora, Adão e Eva, quais foram? Eles tiveram filhos antes do pecado? É uma pergunta que um aluno me fez. Professor Josiel, Adão e Eva tiveram filhos antes da queda, antes do pecado, ainda no paraíso, no Jardim do Éden, ou não? O primeiro, professor Josiel, o primeiro filho de Adão e Eva foi Caim e Abel ou não? Tiveram outros filhos? Quem é a mulher de Caim? Porque Caim mata Abel, foge para outra cidade e casa com uma mulher. Quem é a mulher de Caim? Outra pergunta, pessoal, essa serpente aqui, ó. Essa serpente, muitos teólogos dizem que é símbolo, não existiu. Que a árvore do bem e do mal também não existiu. Diz que a serpente, olha aí, ó. Qual foi a fruta que Adão e Eva comeu? Realmente foi uma maçã? É o que está mostrando ali que foi uma maçã. A serpente, ela andava ou voava? Porque segundo a Bíblia, Deus desce depois do pecado e amaldiçoou ela e falou: a partir de hoje você vai rastejar sobre a terra. Então ela não rastejava, ela tinha perna ou voava. Então eu vou explicar tudo isso nessa aula, nesse curso de teologia, de antropologia. Tá bom, pessoal? Olha aí, se Adão não tivesse comido o fruto proibido, o que aconteceria? Olha aí, ó. Adão e Eva foram expulsos do Jardim do Éden. Você sabia que tem lendas sobre o Jardim do Éden em vários países, dizendo que um casal viveu no paraíso e depois foi expulso? Tem muitas lendas sobre o Jardim do Éden. Na Austrália tem Adão, viveu no paraíso, comeu um fruto, depois foi expulso pelos deuses. Na Austrália tem relato, e muitos países têm relatos sobre a criação, Adão e Eva, o dilúvio, o dia longo de Josué. Lembra que Josué orou, aquela história, o sol parou. Há tribos de índios, povos, países que relatam que houve um dia longo na história. E também a Arca de Noé. Tem vários países do mundo que relata um homem com a sua família colocou os animais numa embarcação e salvou os animais, sua família, com a enchente, com chuva, com dilúvio. Tem vários países que relatam a história do dilúvio, a história de Adão e Eva e a história do dia longo de Josué. Tá vendo, pessoal, como é bom estudar teologia? Se você realmente quer estudar teologia, quer se aprofundar, você vai me chamar nesse WhatsApp aqui. Eu já dou aula há 25 anos, 26 anos em São Paulo, para mais de 20 países, já formei mais de 20 mil alunos. Agora chegou a tua vez de você conhecer melhor a Bíblia, teologia. Me chama nesse WhatsApp, ó. Olha aí, pessoal, os livros, ó. Bibliologia, Antigo Testamento, Soteriologia, Cristologia, Ramatiologia, Doutrina do Pecado, Angelologia, Doutrina dos Anjos, Teologia, Doutrina de Deus, Anel Fino e Anel Grosso, o meu é do grosso, tá vendo? Ó, Anel Fino e Anel Grosso, ó. Me chama no WhatsApp, tem formatura. Me chama no WhatsApp quem quer aprender mais a Bíblia, através desse WhatsApp aqui, ó. Me chama agora e diz: Pastor Josiel, eu quero fazer o curso de teologia. Tá aí, ó.